ouvir a mensagem de hoje que tem por base o livro do Antigo Testamento de Isaías, capítulo 45, versículo 13. Eu mesmo ordenei a Ciro que começasse a agir e lhe prometi a vitória. Eu aplanarei os caminhos por onde ele vai passar. Ele reconstruirá Jerusalém, a minha cidade, e porá em liberdade o meu povo que está no cativeiro, sem exigir nenhum pagamento para fazer isso. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. O tema de hoje é: tudo o que Deus planeja acontece. Deus planejou construir o mundo, a natureza, tudo o que existe, e Ele fez. Fez do jeito que Ele queria. Deus planejou então colocar o homem e a mulher aqui no mundo para que vivessem de acordo com a sua santa vontade. E a partir do homem e da mulher, um casal, uma família, e esse é o jeito certo de fazer uma família. Deus, ele queria aumentar o número de pessoas aqui no mundo. Então, deu a ordem para o homem e a mulher que ele tinha criado para que eles se multiplicassem. E isso realmente aconteceu. Pena que aconteceu o pecado no meio do caminho, que isso Deus não tinha planejado. Ele sabia que iria acontecer, mas ele não planejou isso. O que ele também, sabendo que iria acontecer o pecado, ele planejou já a salvação também. Então Deus vem planejando durante a história do nosso mundo e ele vai executando as coisas. Aqui em nosso texto, ele está falando que ele está fazendo um plano para que o imperador, o rei Ciro, que era um homem que comandava um outro país muito forte, viesse para ajudar o povo de Israel, tirar aquele povo do cativeiro, ajudar a reconstruir a cidade que Deus gostava tanto, que era Jerusalém. E ele, Ciro, não iria receber nenhum pagamento. Deus colocaria essa vontade nele e ele faria isso. Isso parecia ser estranho para aquele povo, porque Ciro não era do povo de Israel. Ciro era um imperador, um dominador do mundo da época. Mas Deus usou Ciro para fazer a sua santa vontade. Depois, mais tarde, surgiram outros profetas e veio o último grande profeta do Antigo Testamento, que era João Batista, e ele ajudou a pregar o Evangelho, preparando o caminho do Senhor. Tudo nos planos de Deus. Então veio Jesus Cristo e pregou o Evangelho para o mundo daquela época. E ele foi morto na cruz pagando os nossos pecados e foi ressuscitado ao terceiro dia, dando-nos a vitória completa em nossas mãos. Quem crê em Jesus Cristo está salvo. E mesmo que a morte venha acontecer sobre a pessoa, um dia haverá a ressurreição, porque Jesus inaugurou a ressurreição. E a ressurreição não é nada mais do que aquele que está morto voltar à vida. Só que vida perfeita. Ressurreição não é voltar à vida do jeito que estava, a não ser para aqueles que foram condenados. Aqueles sim vão ressuscitar do jeito que morreram. Mas os cristãos, nós, filhos de Deus, nós vamos ressuscitar com um corpo perfeito, segundo o plano de Deus. Deus planejou desta forma. Depois Deus colocou os discípulos para trabalhar e eles são chamados de apóstolos. E depois a igreja foi crescendo, foi perseguida também, mas foi crescendo no mundo e se desviou da fé. Então Deus despertou novamente pessoas que eram teólogos da época para que falassem ao povo e especialmente à igreja
de que eles estavam errados e precisavam seguir a Bíblia, a palavra de Deus. Então, no plano de Deus, Deus despertou Martinho Lutero para que ele voltasse à origem, a igreja voltasse com ele à origem bíblica. E Deus assim o fez. Hoje estamos nós aqui pregando a palavra de Deus segundo o seu planejamento. Deus planejou outros pregadores, outros cristãos, outros locais e sempre no plano de Deus as coisas aconteceram. Nenhum plano que Deus fez ou faz vai ficar em zero. Veja como nós fazemos às vezes planos que são maravilhosos, mas eles não criam raiz, não criam frutos, não vão para a frente. Quantos planos que nós já fizemos que não saíram da estaca zero? Outros se deram bem. Mas para Deus é diferente. Tudo o que Ele planeja acontece. Para nós não é bem assim. Então Ele tem ainda mais planos. O plano de nos dar a salvação, Ele já fez, já nos deu esta fé. A fé através de Cristo. O plano de nos perdoar os pecados, sim, Ele faz todos os dias isso. Perdoa-nos todos os dias. O plano de, pelo perdão, nos mudar, fazer-nos pessoas diferentes, que deixam o pecado de lado e começam a viver de forma mais correta na vida, mais séria, esse plano também se realiza conosco. Mas também um plano de pregação do Evangelho e um dia nós partirmos deste mundo. Mas o grande plano ainda está para acontecer. A volta de Jesus Cristo, nosso Salvador. Quando Ele voltar, vai ressuscitar todos os mortos. E aqueles que estão vivos naquele momento, eles serão transformados em pessoas santas, perfeitas. E o lado pecador vai ir embora. Não vai mais existir. E assim todos nós seremos arrebatados, conforme a Bíblia ensina. Somente um arrebatamento, e todos serão levados para diante do Senhor, no juízo final, onde Ele vai, segundo o seu plano, fazer a justiça, salvar aqueles que confiaram nele para a vida eterna, e condenar aqueles que não quiseram que Deus reinasse sobre a terra e a vida deles. Os planos de Deus são para o nosso bem, e quando eles acontecem, eles sempre visam a nossa salvação. Podemos acreditar que, se por um lado os nossos planos nem sempre dão certos, os planos de Deus sempre dão certos. E isso pode nos consolar muito, porque nós confiamos que Deus faz planos bons para nós e Ele vai realmente fazer aquilo que melhor cabe para a nossa salvação. Podemos acreditar em Deus, nos seus planos, pois eles sempre dão certos, e especialmente o seu plano de nos salvar através de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, ajude-nos também para que os planos que nós fazemos, eles sejam abençoados por Ti, porque esses planos são planos bons e sempre nós queremos ajudar a nossa família, a igreja e a sociedade. Mas, acima de tudo, ajude-nos a acreditar nos Teus planos. Os planos de salvação através de Cristo, os planos de levar-nos para a vida eterna, para um dia sermos acolhidos no Teu reino celestial. Dê-nos uma fé forte para nós nunca duvidarmos do Senhor e ficarmos firmes nesta fé até o fim. Em nome de Jesus. Amém.